Olá, amores, minhas damas, tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer um vídeo bem papuf, gente. Eu queria muito ter preparado, ter feito um roteiro, ter feito uma coisa mais bonitinha, mas não consegui fazer desse jeito. Vocês sabem como é que é a vida da pessoa, né? Mas graças a Deus eu tô aqui, eu já rezei um pouquinho para que o Espírito Santo possa agir e colocar as palavrinhas na minha boca. Eu vou fazer um vídeo bem simples, com palavras bem simples, bem do jeito que eu entendo também, porque eu quero que vocês entendam também e rezo também para que o Espírito Santo ilumine a cabeça de vocês, para que preparem o que eu vou falar aqui. Estamos aí na quaresma, né? Vocês sabem aí da minha trajetória, eu não poderia deixar passar este momento que é tão especial. É o momento favorável da igreja, né? É o momento... Sabe quando a gente ouve falar bem assim, ah, tá no tempo de manga, quer dizer o quê? Que quando você vê um pé de manga, ela vai estar cheio de frutinhas, toda floridinha, cheio de frutinhas. Ah, tá no tempo de abacate, é porque tem abacate. Então tá no tempo de graças para a conversão do povo de Deus, né? Quaresma se refere a 40, né? 40 anos que o povo de Israel passou rodando, né, no deserto, 40 dias que Jesus passou antes, né, da sua via sacra, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Ele foi lá para o deserto, ficar em jejum, se preparando, se fortificando. Olha só, gente, o nosso Senhor precisando se fortificar, porque ele era 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus, né? Ele foi se preparar. E quem é a Madazinha aqui, né? Pra não precisar se preparar também. Ele só não precisava se converter, né, gente? Porque ele já era o cara, né? Ele é o cara da minha vida e da sua também, eu sei. Mesmo que você ainda não tenha entendido e não tenha aceitado isso direito, ele também é o cara da sua vida. Confia em mim. Então, gente, eu fiz um post aí esses dias. Hoje é sexta-feira. A quaresma começou anteontem, na quarta-feira de cinzas, né? E eu fiz um post dando, assim, algumas dicas de penitência que a gente pode fazer neste período. E aí eu vi que de algumas pessoas estão perdidonas, assim, né? Como é que eu faço? O que é que pode? O que é que não pode e tal. E aí eu me senti meio que na obrigação mesmo de dar uma luzinha. O que eu vou falar aqui, gente, é uma gotinha diante de um oceano. A igreja, ela tem mais de 2000 anos. A igreja, ela foi fundada por Jesus. Então, se joga, sabe? É o melhor conselho que eu posso dar pra vocês. Eu vou falar aqui um pouquinho pra gente dar um passinho, começar a engatinhar. Mas se joga, né? Se joga em tudo que a igreja te oferece, de sacramentos, de missa, que é o pá, né? De tudo assim. É onde Jesus se dá como alimento para a nossa alma. E na doutrina também, né? Tem que andar junto. Tem muito católico. Eu, durante muito tempo, fui uma católica, né? Mas que eu não conhecia a doutrina. Eu não sabia o que era quase nada que tinha ali dentro. Não entendia. E muitas vezes a gente até critica o que é um pecado, né? Aquilo que não conhece. E não tem como a gente amar aquilo que a gente não conhece. E para amar eu preciso conhecer. E começar a praticar. Nem sempre tem que entender, né? Porque Deus é Deus, né? E ele deixou exatamente a igreja para que a gente pudesse alcançar o céu através dela. E sim, precisamos da igreja para isso. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso videozinho. Vai ser tudo assim, não tem roteiro, não tem nada, gente. Tá bom? Me perguntaram assim, o que que eu posso e o que que eu não posso fazer na quaresma. Então a quaresma começou na quarta-feira de cinzas e vai até a sexta-feira santa. Tem ali a sexta-feira santa, o sábado de aleluia, o domingo, que é a Páscoa, é a ressurreição do nosso Senhor, né? Então, neste meio tempo, a gente tem que colocar a nossa alma de frente para nossa vontade, para nossa carne. É sabe aquele versus? É mesmo um momento de cara a cara ali. O que que meu Deus pede de mim, o que que meu Deus espera de mim e o que que eu tenho feito diante dessa vontade de Deus para a minha vida. Então, a igreja propõe a confissão, né? Lógico, porque assim, gente, é primordial. Não adianta eu fazer mil
1000 penitências, tomar banho de água fria, jejuar todos os dias, tomar só água durante 40 dias, dormir no chão, usar uma pedra como travesseiro, colocar pedra na boca, tem umas coisas meio loucas também, né? Não tomar refrigerante, não comer doce, não tomar café, se eu não saio do pecado. Não existe. Gente, primeira coisa é saia do pecado. Coloca diante de ti os 10 mandamentos em primeiro lugar, que não são castigos, é a cerquinha de proteção que Deus fez pra gente ficar nessa terra. Ó, não sai daqui, que aí dentro vocês estão seguros. Aí dentro eu garanto vocês, se vocês pularem daí, aí já não dá, porque vocês não foram feitos para aquilo que tem ali fora. Sabe, uma pessoa que cria, um dia eu vi o padre Paulo Ricardo, um microfone. Ele sabe que o microfone não pode ser mergulhado na água, porque ele vai deixar de funcionar, ele vai estragar. Mas se de repente o microfone resolver criar a vontade própria e falar, eu sou o que eu sou, eu que mando em mim, a vida é minha, eu vou pular na água. O que vai acontecer? Ele vai funcionar? Não. Vai se encher de água e vai ser só um negocinho, né, lá, sem função. E vai perder aquilo que ele tinha de bom. E é assim com a gente. Deus nos fez e Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, não tem como ir direto pro céu. A gente tem que passar por aqui. É aqui que é a nossa prova. E nós temos a liberdade, né? Deus não nos força a nada. Nós temos essa liberdade para escolher. Eu quero ir pro céu? Eu quero amar a Deus? A gente precisa de um Deus. A gente precisa de Deus, que é só um, né? A Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós precisamos nos preencher deste Deus. E quando a gente não se preenche deste Deus, a gente começa a criar deuses. Eu falei um dia desse sobre isso. Eu endeuso o meu trabalho, eu endeuso o meu marido, eu endeuso o meu corpo, eu endeuso o meu carro, eu endeuso as roupas que eu uso, eu endeuso... É pecado ter carro? Não. Mas é pra eu usar, não é pra eu viver para o carro, entendeu? É pecado eu sonhar com... Em me formar em medicina? Não, você pode ser uma ótima médica, uma médica do Senhor, né? Mas endeusar a sua medicina ou começar a pensar coisas loucas sobre a medicina e usar a medicina para coisas que não promovem a vontade de Deus, como existe muito aí, né? Remédios que matam, remédios abortivos, eutanásia, tanta coisa que a medicina usa e que vai contra a vontade de Deus. Então tudo tem que ser dentro da vontade de Deus. Quando a gente foge desses 10 mandamentos, a gente começa a se perder no mundo, a gente começa a se perder na vida e a gente se perde literalmente, né? A gente sai da graça, ou seja, dentro dos 10 mandamentos, eu tô aqui, ó, com uma luminária, tá me iluminando. Se eu vou me afastando daqui, se eu for pra lá, já fica mais escurinho. Se eu saio do quarto, lá já tá bem mais escuro. Se eu vou embora, a luz da luminária não me alcançará mais. Não é a luminária que não vai querer me iluminar, sou eu que vou me afastar dela, entendeu? Porque eu vou sair deste meio aqui. Então é pra isso que serve os 10 mandamentos. Então, gente, você quer viver uma quaresma de verdade? É tempo de conversão. Este é o momento, né? Não é que você não pode se converter fora da quaresma, não. É porque esse é o momento mais propício. É o momento que Deus derrama mais graças para aquelas pessoas que estão realmente disponíveis, dispostas, se esforçando, buscando, querendo essa mudança. Eu quero fazer mais a vontade de Deus. Eu quero sair do trono e deixar Deus sentar aqui no trono da minha vida, entende? Então aí eu vou começar a fazer mudanças. Sair do pecado é o ideal, né, gente? Então, se coloca diante dos 10 mandamentos. Tá. A gente tem que ter isso em mente, gente. Os 10 mandamentos tem que estar em mente, tem que estar decorado. Se você não tem os 10 mandamentos decorados, eu indico que você escreva num papel, coloque num lugar bem visível e todos os dias você leia como uma oração poderosíssima, entendeu? Você é a sua cartilha de vida, né? Porque a gente tem que passar por essa vida, não tem jeito. Então, a minha salvação está ali. Então, todo dia você leia, tá. Coloca tudo ali. Outra coisa importante, 5 mandamentos da igreja. Como eu sou católica, como eu sou da igreja de Jesus Cristo, a igreja tem 5 mandamentos, né? Vamos ficar de olho nos 5 mandamentos também. E temos os pecados capitais, que são um trampolim para os pecados mortais. É aquela coisinha que eu tenho que vigiar. Epa,
eu tenho uma tendência para luxúria, então eu vou evitar certas coisas. Ah, eu tenho uma tendência para comer demais, eu tenho uma tendência à gula, então eu vou, né, vigiar nisso aqui, porque é para isso que servem, são alertas. Sabe quando a gente anda na pista e tem as placas de trânsito? Reduz a velocidade, curva não sei quantos quilômetros, quebra-mola não sei quantos metros. É pra gente ficar alerta, não é um castigo. Não é porque o cara falou e resolveu, vou avacalhar com essa pessoa e vou deixar ela andar só a 60 por hora. Ah, mas eu tô com vontade de andar a 100 por hora, então eu vou meter o pé e vou explodir o carro e passar por cima, sabe? É um limite seguro que eu possa andar direitinho pro céu, tá bom, gente? Reduzindo é isso. Então, se eu quero viver de verdade, gente, a minha quaresma, eu preciso, em primeiro lugar, me colocar diante desse cercadinho e olhar, eu tô dentro do cercadinho ou eu estou fora do cercadinho? Se eu estiver fora do cercadinho por algum motivo, qual é esse motivo? É não matar? É não pecar contra a castidade? É não desejar a mulher ou o homem do próximo? É não amar a Deus sobre todas as coisas? É não honrar pai e mãe? É não cobiçar as coisas alheias? Né? Não levantar falso testemunho? É não honrar o domingo como o dia do Senhor? Onde foi? Onde é? Por onde? Qual portinha do cercadinho que eu pulei, que eu saí? Eu tenho que voltar. Eu tenho que me reconciliar enquanto eu estou aqui, nessa vida. Porque não tem essa de Deus é bom, misericordioso, Ele sabe do meu coração, depois que eu morrer eu me entendo com Ele. Não. Gente, pecado mortal é inferno. Pecado mortal é você expulsar Deus da sua vida. É dizer pra Ele, olha Jesus, você morreu na cruz, derramou seu sangue por mim, mas eu não tô nem aí pra você, porque quem manda em mim sou eu. Tá bom? Claro que isso não fica muito desse jeito na nossa mente, porque o inimigo, ele é astuto, ele nos engana. Ele vai nos amarrando com coisinhas. Então, por exemplo, uma pessoa que vive fora do casamento, que tem uma relação, ou que tem relação sexual com um namorado, uma pessoa que já tem uma família, mas que vive fora, não é casada, tem um monte de cercadinho de coisinhas que amarram. Ah, mas se eu não posso, se eu terminar, como é que eu vou viver? Eu tenho os meus filhos, né? Você tem 1000 perguntas, 1000 questionamentos. Mas e Deus? Se você morre, você vai pro inferno. Né? O primeiro passo é dizer não ao pecado, gente. E eu não tenho força, eu não sei como é que vai ser. Dá o seu passo, que Deus vai dar o dele, né? Vem pra dentro do cercadinho, que aí você vai estar na luz, na graça. E estando na graça, tudo se resolve. Uma coisa é a maior verdade do mundo: não tem como fugir das consequências dos nossos pecados, né? A gente é livre para pecar e para não pecar. A gente sempre está diante do certo e do errado, gente, na nossa vida, nas nossas escolhas. Então eu posso escolher o certo, graças a Deus escolhi o certo ou ir no certo. Mas se eu escolho porque eu quis o errado, ou seja, eu pequei, não tem como fugir da consequência. Ou seja, se eu estou vivendo no pecado hoje, aí, graças a Deus, eu me arrependi, porque isso é conversão, é você se arrepender de verdade, não desejar cometer aquilo nunca mais, odiar aquilo, porque Deus não gosta, às vezes você gosta, sabe? Não é você deixar de gostar, porque é pecado e ninguém peca com aquilo que não gosta, gente. Pecado é bom de se fazer, né? Vamos ser claros aqui. Às vezes eu gosto, mas Deus não gosta. Então, por amor a Deus, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, Deus disse que eu não posso fazer isso, então eu tenho que obedecer. Então, por amor a Deus, eu não quero mais. Eu odeio isso, sabe? E aí, peço perdão a Deus no sacramento da confissão. Não é do seu quarto, não é debaixo da mangueira, não é atrás do armário, não é no banheiro, não é morrendo de chorar escutando uma música bonita, porque isso não é emoção, não tem nada a ver com o negócio, né? Aqui é tete a tete com Deus, diante do sacerdote. Então, fazer um bom exame de consciência. Eu tô arrependido, não quero mais, eu quero sair dessa vida, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser depois, mas eu quero sair. Eu quero estar na graça de Deus. Graças a Deus, é bom demais. Exame de consciência, anota num caderninho. Pode ser no celular. Eu faço assim, gente. Meu exame de consciência mensal. Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Chego no padre, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso.
Pronto, a absolvição. O padre não tá lá para te condenar, muito pelo contrário. Persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo, aí sim você pode dizer: Jesus é misericordioso, porque deixou o sacerdote para perdoar os meus pecados. E aí eu vou chegar lá, vou derramar todo o meu lixo e vou sair lá absolvida. Eu vou lá para me acusar, realmente eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E vou receber a minha absolução. Se o padre achar necessário, ele vai me dar um conselho, né? Bom, vai me mostrar caminhos, né? Mal, faça isso, faça aquilo. Vai dar a minha penitência e eu vou para casa limpa. E vou mudar de vida, né? Porque se for para voltar pro pecado, eu vou lutar, vai ser luta. E se eu cair de novo, eu vou voltar lá de novo. E aí é luta. Precisa lutar, gente. Não é assim: eu me converti, eu não vou sentir mais vontade de fazer o que é errado. Não, às vezes você vai sentir até mais vontade. Porque o capeta não vai querer te perder de jeito nenhum. Ele vai pelejar pra te manter ali na rédea curta, sabe? Mas aí, quando eu me mantenho dentro do cercadinho, a gente tem que entender isso. Quando eu me mantenho dentro do cercadinho dos 10 mandamentos, daquilo que a igreja me ensina, nos sacramentos, vivendo e buscando os sacramentos, confissão, comunhão, confissão, comunhão, confissão, comunhão, eu vou me cristificando, porque eu vou recebendo Cristo e Cristo vai ficando impregnado em mim e eu vou começando a querer as coisas de Cristo, eu vou começar a querer a vontade de Cristo, eu vou começar a querer conhecer mais Cristo, eu vou rezar mais para buscar Cristo, eu vou estudar mais para saber o que Cristo quer para minha vida, o que Ele fez por mim, como é que isso funciona, o que Ele deixou para me salvar, quais são os meios, por onde eu ando agora, a partir de agora, e a partir daí eu vou amando. Eu vou conhecendo os meus amigos. Tenho aqui alguns para citar: São Tomás de Aquino, Dom Bosco, Santa Clara, São Francisco de Assis, São Padre Pio. Temos os Santos Papas, temos uma Santa Teresa d'Ávila, que são os nossos amigos. São pessoas que, como nós, estiveram nessa terra, lutaram contra o pecado e chegaram à glória de Deus. E são faróis, né? Cada um com uma história diferente. Você conhecendo essas histórias, você vai ver que eles eram tão carnais e tão nada como eu e você. E aí, com a história de luta deles, o que eles tiveram que passar, você vai buscando força com a comunhão, com a confissão, com esses conhecimentos que você vai buscando, porque sim, é preciso estudar, eu preciso conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Não é verdade? Eu preciso conhecer a minha igreja, a igreja que Jesus deixou para mim, até mesmo para não cair em ciladas armadas dentro da própria igreja muitas vezes, tá? O demônio, ele não tá armando cilada contra aqueles que já estão lá fora trabalhando para ele, não. Ele tá jogando os que estão lá dentro da igreja, querendo se santificar. E lá dentro da igreja ele coloca um monte de artimanha, um monte de coisa. E se você não conhece a doutrina, que é uma única, santa, católica, apostólica e romana, você se perde. Às vezes até dentro da igreja você se perde e acaba indo para o inferno. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É preciso perseverança, é preciso fidelidade naquilo que Jesus deixou, certo? Então tá. E a partir daí, este amor vai aparecendo. Você muda. Você muda porque você quer se vestir para Deus. Você quer falar de Deus. Você não gosta mais daquele grupinho de amizade que só fala bobeira. Então, poxa, você vai começar a desejar aquilo para aquelas pessoas também. E você vai falar de Deus para aquelas pessoas. Você vai ser rejeitado. Você vai ser apedrejado. Você muitas vezes vai ser caluniado. Você vai ser maltratado. Porque o nosso Deus foi, né? E até hoje, acabou de acabar o carnaval. E eu não vi porque eu não procuro ver essas coisas, porque eu me incomodo muito. Mas sempre tem, né? Uma jogada do mundo contra as coisas sagradas, contra o próprio Deus, né? Eles arrastam Jesus na passarela, não é, né? Na passarela do samba e por aí vai. Você começa a odiar aquilo que Jesus odeia e começa a amar as coisas que Jesus ama. E aí você começa a se entregar, não só para estar dentro por obrigação de um cercadinho,
mas porque você vai saber que ali está o próprio amor e você não vai querer se desligar desse amor. Jamais. Eu vou te dar um exemplo. Bem recente, foi um pecadinho meu, que eu me confessei na quarta-feira de cinzas. Eu já tinha me confessado, eu procuro me confessar, graças a Deus, mensalmente, mas eu já passei mais de 10 anos da minha vida sem confessar, sem viver nada disso, né? Graças a Deus, Deus teve misericórdia e paciência, esperou eu voltar, né? Obrigada, meu Deus, por tudo, porque se há um tempo atrás eu tivesse morrido, eu estaria no inferno, queimando há um tempo, agora, por exemplo. Então Deus teve misericórdia de mim, me resgatou e eu quis, né? Eu quis mudar, e eu tô mudando. Eu não sou santa já? Não. Ah, mas ela quer ser santa? Quero. Eu quero muito ser santa. Porque não entra pecado no céu, né? E se eu não for ser santa, eu não vou... Se eu não for santa, eu não vou entrar no céu. Então preciso ser santa. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Então não tem essa história, ela quer ser santa? Quero. Sabe? Eu preciso ser. Então, eu venho buscando essa santidade há um tempo, eu venho dividindo isso com vocês. Eu sei se já tem acompanhado a minha saga. E graças a Deus, gente, não é querendo me gabar não, mas graças a Deus e com luta, com esforço, pecado mortal tem passado longe, assim, né? Eu tenho me vigiado e com a graça de Deus, que a gente alcança como essa graça? Nos sacramentos, sendo fiel e na perseverança, gente. Começar não é difícil, difícil é continuar, né? Continuando é que a gente vai plantando primeiro para depois ir colhendo. Então hoje eu sou uma pessoa que não fumo mais, eu sou uma pessoa que não vivo mais fora da castidade que Deus quer que eu viva. Então, vários pecados que eu tinha, amar a Deus sobre todas as coisas, eu colocava as outras coisas na frente de Deus, sim. Eu me anulei durante quanto tempo? A minha fé, domingo, guardar domingo, eu fiquei anos sem ir à missa. Confessar, comungar, não. Gente, eu tava completamente no inferno. Então, não tinha essa de, viver quaresma, não. Por isso que eu falo, gente, quer viver quaresma, você tem que sair do pecado. É o primeiro passo. Sair do pecado. Né? Então, voltando ao meu pecadinho, que eu quero só dar um exemplo pra vocês, que eu sei que pra muita gente isso é uma bobeirinha, mas que não é não. Pra uma pessoa que tá querendo fazer a vontade de Deus, Deus dá ali o temor a Ele, que quando a gente dá um vacilo na hora, eu peço muito isso pra Ele, gente. Senhor, coloca bem diante dos meus olhos os meus pecados, que me dê muito temor e muito amor, porque quando eu deslizar, você já taca na minha cabeça pra eu me arrepender na hora. E foi exatamente o que aconteceu. Veio um rapaz na porta da minha casa anteontem. Foi um dia antes da terça-feira. Teria a quarta-feira de cinzas, que era o começo da quaresma. Eu já tava toda empolgada pra quaresma. Já não tava aguentando mais nem falar de carnaval. Não tava vendo nada de carnaval não, mas só por saber que a gente tava no carnaval, eu tava, né, passada. E aí, bateu um bendito na porta da minha casa, meu filho foi atender, o Davi. Aí ele veio de lá, tô suando, gente. Mãe, vai lá porque é coisa de vocês aí. Aí eu fui lá, era um senhor que aqui no meu bairro tem umas motinhas que passam a noite vigiando o bairro. E aí eles recebem de alguns moradores que pagam ali mensalmente um valor, que aí se você precisar comprar um remédio de madrugada, ele pode comprar pra você. Se você precisar buscar alguma pessoa na parada à noite, ele pode buscar pra você. Não é obrigatório, paga quem quer, né? Presta alguns serviços assim à noite e vigia as casas, né? Aí a gente pagava isso há um tempo atrás. Depois o Rubem parou de pagar. E aí agora eles estão voltando de casa em casa pra fazer esse recadastramento pra ver quem quer pagar e quem não quer pagar. E aí, era esse cara. Aí ele falou bem assim, você quer, não sei o que. Eu falei bem assim, eu tenho que conversar primeiro com meu marido, né? Porque eu não tinha como resolver nada ali sozinha. Aí ele falou, seu marido tá aí? Gente, o Hilbert tava sentado no sofá da minha casa, deitado. E ele tá meio dodói, vocês sabem, né? E aí, eu não queria incomodar o meu marido. E eu já sabia que o Hilbert não ia querer. Não, pelo menos não agora, né? Ter mais um gasto, assim. Eu já sabia, eu tinha certeza que ele não ia querer. Então, tipo, eu falei, ele perguntou, seu marido tá aí? Eu falei, não. Gente, na hora, esse não caiu como um ácido no meu coração. Como um ácido. Uma mentirinha simples. Mas é uma mentira. Pra quem quer ser santa, gente? Eu quero ser santa, tá bom? Isso é um veneno. Gente, eu fiquei muito mal com isso. Muito mal.
O que não quer dizer muita coisa, porque às vezes você fica muito bem pecando. Tem gente que tem orgulho dos pecados que comete. Sentimento não quer dizer muita coisa. Por isso que você tem que conhecer a doutrina, o que é e o que não é. Porque o que é e o que não é não depende do que eu sinto. Não depende do que eu penso, não depende do que eu acho. Você tá entendendo? É, e pronto. Deus é Deus. Mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não queira, mesmo que eu crie outros deusinhos pra mim, ele é Deus. Na hora que ele me chamar, Solange, eu vou. Né? Vou lá prestar minha conta. Não tem essa, sabe? E aí, eu fiquei muito mal, gente. Eu fiquei muito mal. E eu falei, gente, amanhã é quarta-feira de cinza. Não, mentira, foi segunda-feira. Aí tinha a terça-feira. Minha filha veio pra cá, ficou uns dias aqui comigo. Ficou um dia pro outro comigo. E eu não consegui me confessar na terça. Aí eu falei, aí teve a quarta-feira, eu consegui me confessar, graças a Deus, antes da missa, pra jogar esse lixo pra fora, né? Porque, mas a igreja pede que você confesse só uma vez ao ano. Tenta limpar a sua casa só uma vez ao ano e você vai ver o que você vai encontrar nela quando você for limpar, né? Então, uma casa que ela é sempre limpa, ela não fica suja. Então, não quero o meu coração sujo. Eu não quero a minha alma suja, né? Então, a minha casa não precisa estar imunda, cheia de bicho, de barata, de serpente, escorpião, para eu dar uma faxina nela. Não, às vezes, se você chegar na minha casa agora, você vai ver minha casa tá limpinha. Mas se eu passar um paninho, eu sei que vai sair uma sujeirinha. Se eu dar uma varridinha, vai sair uma poeirinha dali. Então, eu mantenho a minha casa limpa, para que ela não esteja suja, para que ela não fique suja. Eu não espero a minha casa ficar suja para eu limpar. E isso é se livrar até dos pecados veniais, né? Aquele pecadinho que você, às vezes, um pensamento que veio, que você alimentou, né? Uma palavra que você poderia ter segurado, mas não segurou. A raiva que veio, que você botou pra fora de uma forma, né? Podia ter entregado pra Deus. Isso a gente vai jogando na confissão também. Tem o pecado que mata a alma, como diz São Paulo. E tem o pecado que não mata, que são os veniais, mas que a gente precisa também se arrepender deles e lutar, principalmente porque é mais fácil vencer um pecado mortal, gente, do que os veniais, que são os pecadinhos do dia a dia. Né? Aquele viciozinho, aquela linguinha, matraquinha que fala demais, que reclama demais, que murmura demais. Então, a gente vai conhecendo, a gente vai amando, a gente vai aprendendo e a gente também vai desejando. E a partir daí, na quaresma, a gente se entrega mais. É um algo a mais. Porque às vezes dentro da igreja, às vezes não, quase sempre. Às vezes estando dentro da igreja mesmo, fazendo tudo isso que eu falei pra vocês, comungando, confessando, indo à missa todos os domingos, até várias vezes durante a semana, até todos os dias, a gente se acomoda e acha que já tá santo, que já vai pro céu. E não é bem assim não, né? Tá na hora de colocar a nossa carne diante da nossa alma. Diante, no meio disso tudo, o que Deus quer pra minha vida, né? Aí entram os jejuns, entram as penitências, né? Que vai purificando o meu corpo, vai colocando o meu corpo, que é cheio de querer, é cheio de vontade, é todo mimizento, é todo dodóizinho, né? Diante da força do Espírito Santo, que ele vem para me ajudar, né? Ali, naquela abridinha de mão, nos meus quereres, nas minhas vontades. Então, claro que a gente tem que ir naquilo ali que vai doer um pouquinho, né, gente? Não faz sentido. Eu não gosto de refrigerante. Eu não tomo refrigerante de jeito nenhum. Eu não vou tomar refrigerante na quaresma. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas tem coisas que dói na alma. Claro que um banhozinho quente é diferente de um banhozinho gelado. Não é? Tem gente que gosta de banho gelado. Pra quem gosta de banho gelado, toma o quente, né? Que odeia banho quente, toma o quente. É um sacrifício. E daí, gente, é coisinhas que você vai colocando. O que não pode mesmo é comer carne em todas as sextas-feiras do ano, tá, gente? Pra quem é católico, comer carne na sexta-feira é pecado grave. Desde que você coma ou tipo, coloque no lugar um ato de piedade, né? Porque às vezes a pessoa tá doente, não pode, tá passando por um período, né? Tem que seguir uma dieta que o médico passou. Então tudo isso a igreja vê. Mas católicos não comem carne na sexta-feira, tá? É só frutos do mar, ovinho, tá bom? Não pode. É toda sexta-feira do ano. Isso é uma coisa que eu aprendi também agora que, né? Eu sempre me considerei católica, eu não sabia disso. E se eu não sabia, eu não praticava. Olha só.
E aí, gente, você vai colocando coisinhas no seu dia a dia. Aquele cafezinho que você toma fora de hora, você não vai tomar. Aquela quantidade de comida que você comia, você vai dar uma reduzida, né? E jejum é na sexta-feira da paixão e na quarta-feira de cinzas. Tem alguns tipos de jejum que existem e que são aceitos pela igreja. Tem o jejum da igreja, pão e água, só de líquidos, né? E você pode escolher um e fazer o seu jejum, desde que você tenha este propósito de mudança, né? Desde que você se coloque mesmo diante de Deus, se coloque em oração, se coloque a serviço, queira sair do pecado, pelo amor de Deus, gente. Não adianta fazer todos os sacrifícios do mundo, fazer novena, penitência e não tomar a atitude de se reconhecer com um pezinho no inferno ou com o corpo todo e não querer sair de lá. Sério, não adianta, sabe? Você acha que a missa que você assiste todo domingo, você cumpre esse pedido de Deus, de ir todo domingo à missa, mas você tá, sei lá, tomando anticoncepcional. Você tá pecando mortalmente, você tá matando. Você tá indo contra a vontade de Deus, que é viva a vida, né? Se você tá tendo relação sexual com seu namorado, se você tem um marido que não é o seu marido, a gente tem que colocar a vida em ordem diante daquilo que Deus quer pra mim. É o primeiro passo. Sabe? É o primeiro passo. Se você tá toda bagunçada, você não tem que sair da igreja para tentar se arrumar lá fora e depois voltar. Não, é dentro da igreja que você tem que manter, porque é lá que você vai ganhar força. Foi lá dentro da igreja que eu ganhei força para colocar o meu casamento e hoje ser casada na Igreja Católica Apostólica Romana. Uma coisa que sinceramente eu achava muito difícil, impossível, e que para mim realmente era, mas que Deus, dentro deste... Sabe, eu pulei, eu dei uma voadora pra dentro do cercadinho de volta, não quis nem saber o que ia acontecer comigo. E realmente, minha vida virou de ponta cabeça, foi uma montanha-russa que eu tive que viver, sabe? Mas com Jesus aqui, ó, segurando a minha mão e buscando na oração, na comunhão, na confissão, na perseverança, na fidelidade, no conhecimento e no amor, que a gente passa a amar e a desejar o que Deus quer pra gente. E tô aqui casada. E se não tivesse casada agora, eu ainda estaria na luta. Mas eu preciso dessa atitude. Senhor, eu não estou fazendo a sua vontade, eu preciso fazer a sua vontade. O que vai acontecer eu não sei, mas eu preciso confiar. Dai-me fé, dai-me fé, dai-me fé, dai-me amor, dai-me amor. A gente pede essas coisas para Deus. Deus tem um monte de coisa boa, de verdade, para dar pra gente. Mas ao invés disso a gente pede carro, casa, emprego, quero passar no vestibular, quero o... Senhor, dai-me fé para que eu possa viver aquilo que eu precisar viver contigo, em ti e por ti, sabe? E aí você vai, vem tempestade, você balança pro lado, balança pro outro, mas se mantém firme, passa por aquela tempestade, respira um pouquinho, vem outra, pior ainda, e vai, mais seguro, sabe? Porque você tem um Deus, e assim a gente vai de luta em luta, de tempestade em tempestade, abrindo mão do nosso ego, abrindo mão do nosso eu, reconhecendo-nos pecadores, porque sim somos, indo à confissão, porque lá o Senhor tem toda a misericórdia do mundo para me perdoar. E aí eu vou mudando, eu vou me cristificando, Deus vai me cristificando. E aí eu vou levando a minha cruz atrás dele, tá? Ele vai na frente, né? E aí depois eu vou ressuscitar com ele na Páscoa. Simples assim, tá, gente? Então, tem várias coisas que você pode fazer. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a mesma listinha que eu deixei lá, que eu tinha publicado aqui mesmo no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo essa listinha. Eu não vou citar tudo aqui, que eu fiz mesmo uma listinha bem grande. Não é que tem que fazer tudo, gente. E nem você pode ter coisa que nem tenha lá, que você acha que pode ser bom pra você. É abrir mão do seu eu, deixar o seu egoísmo de lado, que a gente quer tudo pra gente, né? A gente quer ser agradado, mimado, a gente reclama quando uma dorzinha de cabeça aparece, oferece. Eu já falei, usa esse trem direito, a gente tá cheio de oferta pra oferecer pro Senhor, pra santificar a nossa vida, e muito pelo contrário, a gente joga tudo isso, deixa tudo isso a perder e transforma muitas vezes isso numa negligência muito grande, num pecado mesmo, quando eu começo a reclamar das coisinhas que Deus permite que eu viva, né, para crescimento meu, pro meu próprio bem. Somos muito mimadinhos e este é o momento
Da gente deixar essa criança mimada de lado e virar uma mulher ou um homem empoderado. Aí sim, hein? Aí sim, não é esse empoderamento da mulher aí no mundo, não. É empoderamento no Espírito Santo de Deus. Com Deus eu vou, com Deus eu posso, com Deus eu consigo fazer a minha vontade? Não, a vontade de Deus para minha vida. Isso é empoderamento, né? É viver dentro daquilo que Deus sonhou para mim. Não tem vida melhor, né? E não tem destino melhor, que é o céu. Olho nem ouviu, ouvido nem ouviu. Ninguém é capaz, né? Alguns santos tiveram a graça de dar uma passadinha, né? Uma olhadinha assim e deixar escrito pra gente um pouquinho daquilo que seria o céu. Temos também algumas descrições do inferno e do purgatório. Então essas coisas a gente vai conhecendo. A nossa igreja é muito rica, gente. É a igreja de Jesus Cristo, né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É uma promessa do Senhor. Então a igreja é muito atacada, muito perseguida, mas não vai prevalecer, né? E mesmo que o Senhor, quando vier, encontre só 12 de novo lá, serão os fiéis, né? Serão os fiéis, serão aqueles que estão ali acabados, muitas vezes desfigurados, né? Mas firmes e fortes e perseverantes, porque é isso que nos leva a Deus. Tá? Não é emoção, gente, a gente não tem que confundir emoção. Às vezes a gente escuta uma música, a gente tá emotiva, a gente tá... Mulher tem dessas, né, de se emocionar mais quando tá menstruada e chora, acha que Deus tá me tocando, mas eu tô vivendo no pecado, Deus tá te chamando toda hora, Ele tá à porta batendo, mas você não tá abrindo a porta porque você ouviu uma música e chorou. Não, é quando você reconhece que você tá no erro, quando você pede perdão a Ele, com o propósito de não pecar mais e de mudar a sua atitude. Aí você abre a porta para Ele. Mudando a sua atitude, você abre a porta para Ele, Ele vem ao seu encontro, Ele entra e Ele faz e acontece dentro de você. Não para que você fique famoso, não é para que você fique rico, milionário, carrão do ano, não. Mas que você alcance o reino dos céus. Ai! Eu quero ir, eu quero ir. E este é o momento favorável, tá bom? A igreja está de braços abertos para te receber. Com certeza tem um padre para receber a sua confissão. Coloca a sua cabeça diante de si, né, do seu coração, e se coloque diante dos mandamentos. Faça uma boa reflexão. O que você quer para o seu destino? Será que vale a pena essas escolhas que eu tenho feito? Isso que eu tenho me amarrado, me prendido, essas pessoas que eu tenho agradado? Será que está valendo a pena? Eu estou perdendo a graça de Deus na minha vida, né? Um Deus que se carnificou, que se humilhou tanto, gente. Deus se... Nossa, Ele se virou isso aqui, que dói, que sangra, que dá dor de barriga, que dá caganeira, para poder depois morrer por mim, do jeito que Ele morreu. Quem não assistiu, assista A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que foi baseado nas visões de Santa Catarina Emmerich. É um filme bem realista, e o 2 está a caminho, né? O 2 está a caminho. Eu já sei mais ou menos o que é, porque eu li o livro, mas tem o livro também. E temos, gente, as devoções que a gente pode fazer, né? Temos leituras, aquele tempo que eu poderia estar gastando no celular, eu vou para a Bíblia, eu vou para o catecismo, eu vou para o Santíssimo Sacramento, vou visitar meu Deus na igreja, ficar com Ele ali meia hora, uma horinha, rezando, conversando com Ele, né? Sendo eu com Ele, deixar Ele me tocar, me transformar, me mudar. Isso às vezes, sempre que não acontece, é porque eu não deixo, é porque eu não permito, é porque eu não dou abertura, eu não dou tempo para Deus. Quanto tempo eu dou pro celular? Quanto tempo eu dou, sei lá, pras amigas, né, pro bate-papo no portão de casa? E quanto tempo eu dou para Deus? Para buscar Deus, para conversar com Deus, para ouvir Deus, buscar o silêncio. Eu gosto muito de ouvir música, desliga o rádio, ouve o silêncio, pega o texto, sabe? Então essas penitências são as melhores. Você tem dificuldade de rezar o texto? Começa a rezar o texto. Hoje eu rezo o rosário, mas eu comecei rezando o rosário, eu comecei rezando um terço e ó,
bem suado. Depois fui para 2, fui para 3. Hoje, graças a Deus, tenho o rosário todos os dias bem rezados. Às vezes não é tão bem assim, né, por causa da correria, mas eu faço o meu esforço, né? É esforço, gente, é perseverança, né? Eu tenho dificuldade de ir à missa mais vezes, vou só no domingo. Vou pelo menos mais uma vez na semana, vou comungar mais vezes. Gente, receber o Senhor, o próprio Cristo vivo em mim, é maravilhoso, né? Então, vamos dar esse passo, vamos viver essa quaresma e vamos sair dessa só do que pode e do que não pode, né? Tem o que pode e o que não pode, mas vamos fazer por amor, porque quando a gente faz por amor, a gente deixa de fazer o que não pode por amor, a gente faz o que pode por amor e dá muito mais por amor, né? A gente se dá, se entrega por inteiro e tudo que a gente tem, tá bom? Uma Ave Maria para Madame, coloquem nas orações e nas intenções e nas penitências de vocês também. Nessa quaresma eu espero ter sido luz para vocês. Eu não tive nada escrito, eu pedi o Espírito Santo para me ajudar. Eu espero que tenha alcançado alguém de uma forma boa e uma boa quaresma para todo mundo, para que quando passar por este momento a gente chegar lá no final ressuscitando com o nosso Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, 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 tchau, tchau.